Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP, Inglês Criativo. Vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, o assunto mais importante da língua inglesa ou de qualquer outro idioma. Tudo que você vai fazer, toda a base de qualquer frase, de qualquer assunto, de qualquer coisa que você vai fazer é o verbo. Então, qual é o verbo mais importante da língua inglesa? Essa é uma pergunta que eu ouço direto. Por quê? Porque a gente sempre vê aí o pessoal falar do tal verbo to be, né? O tempo todo o verbo to be para cá, to be para lá, the book is on the table para cá, para lá. Mas será que o verbo to be é o verbo mais importante da língua inglesa? Não é. E eu vou te mostrar por que ele não é o verbo mais importante. Existem outros bem mais importantes, tá? Então vamos lá. Qual é o verbo mais importante do inglês? Então a gente tem algumas opções assim que alguns autores, os principais, os entendidos, os especialistas na língua, falam sempre entre esses quatro verbos aqui. O verbo to be, que é o ser ou estar, verbo to get, que é um verbo que tem várias traduções, de conseguir, obter, entender, depende do que como você usar, né? Verbo have, to have, que é o verbo ter, de possuir alguma coisa, e o to do, que é o verbo fazer. Então, para entender qual o verbo mais importante, a primeira coisa que a gente tem que entender bem é o que é verbo. Então, olha só. Verbo pode dizer uma ação que alguém ou alguma coisa está fazendo. Ou é também um estado de ser ou estar. Então, olha só, que o ser ou estar foge a todas as outras regras. Todos os verbos da língua são uma ação, menos o verbo to be, que é ser ou estar. Mesmo em português, quando você vai fazer uma frase que tem ser ou estar, ele muda totalmente a configuração. E em inglês também, você vai fazer uma frase, tem o verbo to be, você faz a frase de uma posição. Se não tem, é em outra posição. Olha só. De onde eu tirei essa definição aqui? Isso aqui é um cartaz que eu comprei nos Estados Unidos, que é partes do discurso. Então aqui é muito legal que tem todas as classificações gramaticais, né? Substantivo, pronome, verbo, adjetivo, artigo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Então vamos lá entender o que é o verbo. Olha só. A verb can tell what action someone or something is doing. Ou seja, um verbo pode dizer qual ação alguém ou alguma coisa está fazendo. Basicamente, o verbo é uma ação. A verb can also express a state of being. O verbo também pode expressar um estado de being, quer dizer, de ser ou de estar. Então, o verbo to be fura totalmente a configuração de verbo. Então, olha só, o que é uma ação? Run, jump, sit, ask, think, talk. Então, por exemplo, correr, pular, sentar, perguntar ou pedir, pensar, conversar. State of being, estado de ser ou de estar. Am, is, are, was, were. Ou seja, exatamente os componentes do nosso queridíssimo aí, verbo to be. Então, na verdade, o to be é uma exceção a todas as regras de qualquer tipo de verbo, tá? Então, a gente vai ver aqui agora por que o verbo to be não é o mais importante. Todos os verbos são iguais, menos o to be. E também existem os anômalos, que também são exceções, né? Tanto faz se verbo é regular ou irregular, não tem nada a ver com diferença de um para o outro. Todos são praticamente iguais. É só uma forma no passado que diferencia. Mas a forma de você utilizar é igual, menos o verbo to be e os anômalos. Então, olha só. Todos os verbos dependem, na verdade, do verbo to do. Esse é o mais importante. O verbo do é o verbo fazer. Mas quando eu falo do, eu estou incluindo o do, que é o próprio do, does, que é o do para outra pessoa no presente, e did, que é o do no passado. Então, presente e passado, todos os verbos dependem do do como auxiliar. E do é exatamente uma ação, é fazer algo, fazer alguma coisa. Então, isso é o sinônimo de verbo. E para você fazer qualquer coisa na língua inglesa ou em qualquer outra, o verbo é que manda. Quem conjuga o verbo é quem fala direito. Sem conjugação de verbo, sem fazer direito, não tem perdão. Tem que ser verbo, né? Então, todos os verbos dependem do do. Por isso a importância dele, é gigante, né? Você vai ter aí também na descrição, eu vou colocar alguma coisa aí para você assistir uma lição sobre o verbo do, os auxiliares, do, does, did também no passado. E tá aí. Travou aqui o computador. Deixa eu ver se eu consigo destravar.
Isto. Ó, todos os verbos normais dependem do verbo do, que é o do, does e did, né? Presente. E verbo mais importante, então, na verdade, é o do, que é, dentro dele tem do, does e o did. Então, essa é a essência da língua. O verbo get é muito importante porque tem muitas configurações, você faz muitas combinações com ele, com preposições e tal. Muitas vezes ele substitui o go, come e tal. Muitas vezes o próprio be usa como no lugar do get também. Então todos os verbos são muito importantes. Have também, para formar o present perfect e tal. Mas na verdade nenhum chega nem perto do do. O uso do verbo do é muito... Então se você quer dominar a língua inglesa, você precisa dominar o verbo do. Verbo fazer, né? Certo? Olha só. Acesse o site IUP, Inglês Criativo, ou seja, inglescriativo.com.br, para você conhecer todos os nossos cursos e aprender inglês com mais rapidez do que você jamais imaginou. Temos cursos aí de aula online, tem um curso para você aprender sozinho, tem imersão em inglês e tudo que você precisa para aprender inglês com rapidez e qualidade, principalmente, certo? O canal aí também, você se inscreva, deixa seu like aí se você gostou, ok? E espalhe isso aí, compartilhe, porque tem muita coisa importante dentro do canal. Agora você também vai ter uma novidade interessante aí, que é as dicas de inglês no blog IUP. É só você clicar aqui no link de dicas de inglês, você vai direto para o blog IUP. E você terá tudo o que precisa, todo o auxílio do professor Fernando Siqueira para te ajudar a aprender inglês com rapidez, eficiência e qualidade, além de ser agradável. Então é isso aí, por um preço justo e muita qualidade. Grande abraço, professor Fernando Siqueira. Valeu! Travou, né?